Olá pessoal, estamos aqui nessa segunda, 7 de janeiro, como a gente já falou no vídeo de ontem, retornando nesse trimestre aí, falando sobre as origens. Nossa lição que está falando sobre a criação, formando o mundo. E hoje nós chegamos no primeiro dia, né? Primeiro dia que tem até uma questão um pouco complexa, porque o primeiro dia foi marcado sem o sol e sem a lua. E hoje nós sabemos que o que marca a contagem dos dias é o nascimento do sol e o pôr do sol, né? Que é o que marca o dia. E também essa diferença entre trevas e luz. Só que é justamente isso, porque a lição diz que Deus chegou e falou, haja luz. E houve luz. E tem alguns pontos muito interessantes a nós pensarmos. O primeiro é que Deus ele é eficaz em determinar o estado da criação. E segundo, Deus viu que a luz era boa. E isso é interessante porque a gente não serve um Deus que vê tudo, então claro que ele veria a luz. Mas a luz foi boa até mesmo aos olhos de Deus. Então ele viu que a luz era boa, e nós sabemos que a luz é boa porque o próprio Deus disse que a luz era boa. E passando mais, chegamos a um dos pontos principais, que é a questão da marcação do tempo. E a luz ali serviu para marcar o primeiro dia, que era a separação entre a parte clara e a parte escura. Nós sabemos que Deus é soberano sobre o tempo, foi Ele que criou o tempo. E Deus não depende do tempo, é o tempo que depende de Deus, para que ele aconteça. E nós podemos notar que o primeiro dia, ele realmente foi composto por esse período, da mesma forma como nós podemos observar os dias atuais. Nós também devemos pensar uma coisa, a luz, ela já existia antes da criação deste planeta, porque nós sabemos que onde Deus está, ele irradia a luz. Então, se Deus existe desde o início dos tempos, desde quando ele existe, que não tem data, existe a luz. Só que está se falando aqui do período em que a luz foi colocada nesse planeta. E tem uma coisa interessante, que foi até o que eu já falei, como poderia haver dia e noite antes da introdução do sol no relato da criação? Moisés, com certeza, ele sabia, né, a ligação entre o sol, a luz do sol para marcar os dias e tudo isso. Mas apesar de todo esse conhecimento, ele ainda assim escreveu e disse que o primeiro dia foi assim. Houve luz, existiu luz, e Deus caracterizou ali como o primeiro dia. E tem o último relato aí da lição, está dizendo assim, Deus deve ter dado a ele um conhecimento de que nesse momento não podemos entender, nem definir a partir da contemplação do nosso mundo natural. E depois tem a perguntinha, ainda assim, por que não devemos nos surpreender pelo fato de que algumas coisas sobre a criação permanecem um mistério, talvez porque a gente não estava lá quando foi criado, né? Então, e por enquanto, já que a gente tem essa mente finita e pecadora, a gente se prepara, chega no céu e Jesus vai dizer tudo pra gente como foi que aconteceu isso aí. É isso aí. Na lição de segunda de jovens, tem por título a formação do mundo. A Bíblia, ela consiste, né, em proclamar que Deus é criador. De Gênesis, logo no início, Isaías, como o verso para memorizar essa semana, Salmos, Colossenses, 1 Coríntios, até Apocalipse, que diz o seguinte, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então a Bíblia é um livro que ela revela o seu Criador. Como o próprio Cristo nos criou os discípulos, o Espírito Santo os inspirou para escrever, ela também revela desse Criador, que também nos criou. E que também nós devemos revelar, né, esse Cristo em nossas vidas, devemos moldar nosso caráter cada dia de forma a estar nos parecendo mais e mais com Ele. No primeiro dia da criação, Deus separou a luz das trevas. Assim plantou a sequência noite e manhã como um dia. Aí surge aí a resposta para muitos questionamentos que algumas pessoas nos fazem. Por que vocês guardam sábado desde a sexta noite e não sábado à noite, enfim? Justamente por isso, porque segundo a Bíblia, o sábado, o dia em si, ele começa com a parte escura, como houve. Depois houve a luz, que é a parte do dia. Então isso se caracteriza um dia. Primeiro a parte escura, depois E a parte do tecnicamente dia. se finaliza quando se retira a luz e tem a entrada das trevas, né? Isso. Então começa com a parte escura e se termina também com a chegada da parte escura, que hoje se caracteriza no pôr do sol.
E algo mais maravilhoso ainda é lembrar, né? Cabe lembrar isso, que o quarto mandamento é o único dentre eles que lembra Deus como Criador, né? Que nos remete essa lembrança. Isso também já puxa um segundo tema, que é a questão do selo, mas não é conveniente agora, é uma outra oportunidade. Vai ter, acho que é a lição 3, 11. Esse é o selo de Deus, que é a questão da criação, de Deus como Criador, mas enfim. Ao analisar a criação, Deus usou de algumas formas. Por exemplo, ao criar a luz, ele usou a palavra, que seja feita a luz, enfim. Quando criou Adão, ele usou a palavra iazar, que quer dizer moldar e modelar. É usado também para um oleiro, né, que ele modela o barro da forma que ele quer, como Deus modelou com suas próprias mãos Adão, e foi formando o coração, formando os olhos, da forma como ele queria. Já quando ele criou a mulher, ele usou outra expressão, que era a expressão construir, é como se fizesse algo de algo já pré-existente, ou seja, ele pegou a costela de Adão e foi moldando a mulher. Por favor, sem piadinha, dizendo que é uma segunda ideia, é melhor o fato de ser mulher, que a gente ouve muito isso aí, né? Mas isso nos mostra que Deus ele tem várias formas de demonstrar seu poder. E nós vimos essas várias formas também na criação, seja com palavras, seja moldando com suas próprias mãos, seja construindo através de alguma segunda forma. Né? Para você que ficou com água na boca em relação ao sábado, será a lição 11. Estaremos aqui também debatendo ela. É isso aí, pessoal. Até amanhã.